O portão de ferro do antigo Hospital Aurora rangeu como se chorasse. 4 pessoas entraram, iluminando o corredor principal com lanternas. A vegetação havia engolido parte das paredes. O cheiro de mofo, urina e remédio antigo era sufocante. Fazia 40 anos que aquele prédio estava interditado. Diziam que, na época, dezenas de pacientes desapareceram e que ninguém jamais explicou o que realmente acontecia lá dentro. Agora, uma equipe de documentaristas voltava para registrar o lugar onde, segundo boatos, as vozes nunca pararam. O primeiro andar ainda tinha marcas de pacientes, colchões rasgados, pratos enferrujados e nomes riscados nas paredes. Maria de Lourdes, ala 4. Lia-se entre os fungos. A câmera tremia nas mãos de Tiago, o cinegrafista. Parece que o tempo parou aqui, sussurrou ele, e o eco repetiu a frase como se outra pessoa estivesse no corredor. O som voltou 2 vezes, mais fraco, mais nítido. Eles se entreolharam em silêncio. Ao chegar à antiga enfermaria, notaram que o chão estava coberto por prontuários queimados. Alguns papéis resistiram parcialmente ao fogo, e neles havia anotações de experimentos de eletroestimulação terapêutica. Mas uma das fichas trazia algo diferente. Um carimbo vermelho com a palavra indeterminado. Abaixo de uma data, 12 de março de 1981, o dia exato em que o hospital foi fechado. Tiago continuou filmando enquanto Larissa, a jornalista, recolhia os documentos para análise. Ela notou que muitos nomes apareciam repetidos com idades e diagnósticos diferentes. Eles apagavam a identidade dos pacientes e reutilizavam os registros, murmurou. De repente, um ruído metálico ecoou da ala esquerda. Algo havia caído. Quando correram até lá, encontraram apenas uma maca virada e uma fita cassete no chão marcada com a inscrição Sessão 9 Vozes. Tiago colocou a fita em um gravador portátil e apertou o play. Primeiro, um chiado. Depois, o som de passos. E então, uma voz rouca, feminina, dizendo: "Por favor, eu ainda estou aqui." As lanternas começaram a piscar. O vento soprou e as portas bateram em sequência, como se o hospital respirasse. Larissa desligou o gravador com as mãos tremendo. Essa fita tem 40 anos. No silêncio seguinte, ouviram o eco repetir a mesma frase, mais fraca, mais distante, vinda do fundo do corredor. O som da fita ficou preso na cabeça de todos. Era uma voz humana, nítida, desesperada. Larissa olhava para o gravador como se ele respirasse. "Isso não pode ser real", murmurou. Mas era. O áudio estava intacto, mesmo depois de décadas de abandono e umidade. Tiago rebobinou e aumentou o volume. O chiado encheu o ar como estática de rádio antigo, e então a voz voltou. "Por favor, não me deixem aqui. O chão está frio." Um arrepio percorreu a espinha de todos. Júlia, a técnica de som, limpou o áudio com o laptop que carregava na mochila. Quando isolou as frequências, percebeu algo que a fez arregalar os olhos. Havia outra voz sussurrando por trás da primeira. Uma voz masculina, muito próxima ao microfone, dizendo calmamente: "Teste número 9, sujeito consciente." Larissa olhou para os papéis queimados sobre a mesa. Um deles tinha o mesmo número da fita. Sessão 9. Abaixo, um nome parcialmente legível: Elis. O resto estava carbonizado. Tiago tentou continuar gravando o local, mas a câmera começou a falhar. O visor piscava, exibindo quadros distorcidos com manchas brancas, como se houvesse interferência. De repente, a tela congelou num frame embaçado. Uma silhueta feminina de jaleco parada no fundo do corredor. Tiago girou a câmera para conferir, mas o corredor estava vazio. Nenhum som, nenhum vento, apenas o som do gravador, que continuava girando sozinho. "Eles disseram que iam me curar." A voz repetiu na fita: "Mas eu ainda estou aqui." Larissa apertou pause. O som cessou. O hospital ficou completamente em silêncio.
até que algo começou a bater do lado de fora, na porta principal. Um som seco, compassado 3 vezes. Tiago correu até lá e abriu. Ninguém. Mas no chão havia outro rolo de fita cassete, mais velho, coberto de poeira. No rótulo escrito à mão, Sessão 10, encerramento. Larissa o segurou como se fosse um corpo. Se isso for o que eu estou pensando, essas fitas são de um experimento real. E a sessão 9 pode não ter sido a última. O vento soprou novamente, trazendo o som metálico das portas batendo no corredor vazio. E por um instante, todos tiveram a impressão de ouvir um coro distante, dezenas de vozes, murmurando, todas repetindo o mesmo pedido. Acorda a gente. Tiago limpou o rolo com cuidado. A fita parecia mais antiga que a anterior, e o rótulo, escrito em tinta vermelha, estava parcialmente borrado pela umidade. Júlia conectou o gravador e pressionou o play. Por alguns segundos, apenas silêncio. Depois, o som distante de passos ecoando sobre um piso metálico e o ruído de algo sendo arrastado. Uma voz masculina, calma e ofegante, começou a ditar anotações clínicas. Sessão 10. Encerramento do protocolo experimental. Sujeito permanece responsivo após parada cardiorrespiratória. Frequência auditiva acima do normal. Resposta emocional persistente. Larissa olhou para Tiago confusa. Eles estavam gravando dentro do hospital? Perguntou. Júlia ampliou o som, e o que veio a seguir gelou o ar. O ruído característico de uma gaveta de necrotério sendo aberta. Um som metálico, pesado e um gemido abafado. Não é possível, murmurou Tiago. Então veio a voz feminina. A mesma da fita anterior, mas agora mais fraca, ofegante, parecendo lutar por ar. Tá frio. Por favor. Um barulho seco cortou o áudio, um grito curto seguido de silêncio. E ao fundo, o homem dizia: encerramento concluído. Corpo número 47. Registrar como óbito natural. O gravador chiou e desligou sozinho. Júlia, pálida, retirou a fita. Essa gravação foi feita dentro do necrotério. Eles estavam testando consciência após a morte. O silêncio pesou na sala. O ar parecia mais denso, mais frio. Tiago tentou rir, mas sua voz tremeu. De repente, todas as portas da enfermaria se fecharam ao mesmo tempo, com um estrondo que ecoou por todo o prédio. As lanternas apagaram. E no breu absoluto, uma nova gravação começou a tocar sozinha, sem que ninguém a ligasse. Era a mesma voz feminina, porém mais próxima, quase ao ouvido. Vocês estão ouvindo agora o que nós ouvimos naquela noite? Larissa gritou. As luzes piscaram, e por um segundo eles viram uma figura branca ao lado da maca. Quando as luzes voltaram, não havia mais nada. Só a fita rodando em loop, repetindo a mesma pergunta. Vocês estão ouvindo agora o que nós ouvimos naquela noite? As paredes do antigo hospital pareciam pulsar. Cada respiração ecoava em dobro e o ar cheirava a ferrugem e formol. Tiago ajustou a lanterna e o feixe de luz revelou algo que nenhum mapa mostrava. Uma porta metálica parcialmente coberta por azulejos quebrados. Acima dela, pintado à mão, lia-se: acesso restrito. Subnível C. Larissa aproximou-se, tocando o trinco enferrujado. Isso não estava nas plantas que a prefeitura liberou, disse. A maçaneta cedeu com um estalo, e um vento gelado soprou de dentro, trazendo o som de passos, ou ecos de passos. A escada descia por pelo menos 3 andares. As lâmpadas antigas ainda pendiam do teto, cobertas por teias e pó. Cada degrau rangia sob o peso da equipe e a umidade se transformava em goteiras que caíam como relógios marcando o tempo. Tiago filmava tudo. A câmera registrava interferências, flashes brancos e vultos rápidos. Júlia sussurrou. Tem algo errado com o som. Parece que o ar vibra. No final da escada, um corredor longo se abria, ladeado por portas com pequenos visores circulares como celas.
Lá dentro, sombras imóveis, talvez manequins de treinamento, ou não. As portas estavam numeradas de 40 a 49, o mesmo intervalo das fitas cassete encontradas nas salas anteriores. Larissa encostou o ouvido na porta 47 e, por um instante, ouviu uma respiração. Baixa, lenta, quase humana. Tem alguém aí? Perguntou. Do outro lado, algo respondeu. Tem, e ainda dói. Ela deu um salto para trás. Tiago iluminou o visor da porta, mas tudo o que viu foi uma marca de mão, fresca, do lado de dentro do vidro. Júlia correu até uma prancheta caída no chão. Nela havia uma anotação datada de 1981, com o nome Elis M e o carimbo vermelho indeterminado. A mesma mulher da fita. De repente, o som se espalhou por todas as portas ao mesmo tempo. Dezenas de vozes sussurrando em descompasso, como se alguém tivesse aberto um canal de rádio com centenas de frequências. Algumas choravam, outras rezavam, e uma delas repetia sem parar. Sessão 10, encerramento. O corredor começou a vibrar. As lâmpadas piscavam em sequência e as portas batiam sozinhas, uma a uma, como se algo quisesse sair. Tiago recuou, tremendo. Larissa, isso tá gravando? Perguntou. Ela respondeu com a voz trêmula. Tá, mas o som não é só daqui, tá vindo de baixo. No chão, uma tampa de ferro circular marcava o centro do corredor, e de dentro dela ecoava um som inconfundível. Batidas. 3. Sempre 3. Tiago enganchou os dedos no anel metálico da tampa e puxou com força. O ferro gemeu, e um sopro frio escapou do buraco, trazendo consigo o cheiro de mofo, sangue antigo e algo que parecia ozônio. A lanterna revelou uma escada de metal descendo na escuridão. Nenhum mapa indicava aquela estrutura. Isso aqui não devia existir, sussurrou Larissa, a voz quase falhando. Tiago respondeu sem olhar. Mas existe. E desceu. A cada degrau, o som das batidas ficava mais alto, como um coração enterrado pulsando embaixo da terra. Júlia desceu por último, segurando o gravador. O subnível parecia um túnel de serviço, mas as paredes eram cobertas por azulejos brancos, manchados de ferrugem, e mãos impressas. Marcas humanas, algumas pequenas demais para pertencer a adultos. O corredor terminava em uma porta dupla, com uma janela circular no centro. Atrás dela, piscava uma luz intermitente. Tiago empurrou a porta. Um estalo seco ecoou, e o que se abriu diante deles parecia uma sala de cirurgia improvisada. No teto, cabos de energia ainda pendiam. No canto, mesas com instrumentos enferrujados e frascos de vidro com líquidos opacos. No centro da sala, uma maca metálica com cintos de contenção. Ao lado dela, um antigo gravador de rolo, igual ao das fitas que haviam encontrado. Uma etiqueta quase apagada estava colada ao painel. Subnível C, sessão final. Larissa ligou o gravador. As bobinas começaram a girar sozinhas, chiando, até que uma voz masculina soou. Era o mesmo tom clínico das outras gravações, mas agora hesitante, quase nervoso. Protocolo sensorial. Fase 3. O paciente ainda escuta, mesmo sem função cerebral aparente. O som de uma mulher gritando cortou o ar, abafado, distante. Por favor, me deixa ir. O homem respondeu. Não estamos prendendo você. Estamos ouvindo o que o corpo ouve quando a mente já foi. Tiago desligou o aparelho. Eles tentavam registrar consciência após a morte, murmurou com a voz embargada. Larissa aproximou a lanterna da maca e viu o que parecia uma gravação nova, datada com caneta azul. 14/06/2024. O sangue subiu-lhe ao rosto. Isso foi há menos de um ano. De repente as luzes piscam. O gravador volta a girar por conta própria. Desta vez, o som não vem de vozes antigas. Vem de perto, muito perto. Vocês desceram sem autorização. O eco preencheu o subsolo. As portas se fecharam com estrondo e,
Ao mesmo tempo, o gravador começou a emitir dezenas de vozes em sobreposição. Era como se todos os pacientes esquecidos tivessem despertado ao mesmo tempo. Tiago ergueu a câmera, mas a lente captou apenas escuridão e uma figura branca parada ao lado da maca. Ela usava uma pulseira hospitalar. O nome estava borrado, mas ainda dava para ler. Elis M. Larissa recuou 2 passos. A figura branca ao lado da maca parecia imóvel, mas algo nela vibrava, como se o ar ao redor se distorcesse. A lanterna tremia nas mãos de Tiago. Ele focou o feixe de luz, e por um instante a forma ficou nítida. Uma mulher de avental cirúrgico, pele pálida, os olhos completamente brancos. A pulseira hospitalar em seu pulso tilintou. No metal, gravado em letras minúsculas, lia-se Projeto Aurora, Unidade Experimental. Júlia começou a gravar o som ambiente. Tem interferência, como se algo estivesse transmitindo daqui de dentro, disse. Larissa virou-se para uma das paredes e percebeu cabos de fibra óptica novos, ainda com etiquetas de instalação. Não eram dos anos 80, eram recentes. Isso aqui foi reativado. Ao fundo, o gravador de rolo voltou a girar sozinho. Agora, a voz que falava era masculina, mas diferente das anteriores. O protocolo nunca foi encerrado, apenas realocado. O som vinha em estéreo, como se houvesse microfones escondidos pelo subsolo. Tiago girou a câmera, tentando localizar a origem. Atrás de uma cortina rasgada, encontraram uma pequena escotilha metálica com luz vermelha piscando. Dentro dela, um painel moderno, alimentado por energia solar, com cabos que subiam pelo teto. Alguém mantinha aquilo em funcionamento. Larissa sussurrou. Isso não é um hospital esquecido. É uma continuação. Júlia, trêmula, checou as gravações. As vozes estavam se misturando ao som ambiente, interferindo com a frequência das lanternas. Vocês não deviam ter descido, disse uma voz feminina vinda do alto-falante do gravador. O experimento não suporta testemunhas. Tiago correu até a escada, mas o buraco por onde haviam descido estava fechado. Um som metálico ecoava por trás das paredes, engrenagens se movendo, como se portas blindadas estivessem sendo trancadas automaticamente. Larissa gritou o nome de Júlia, mas o som retornou com eco duplo, como se alguém repetisse sua voz segundos depois. As lâmpadas começaram a explodir uma a uma. No escuro, o gravador girava sem fita alguma. E entre os estalos e chiados, algo sussurrava palavras desconexas, cada vez mais. Próximas, protocolo, ativado, unidade Aurora, fase final. Então, uma sirene abafada começou a tocar, e a luz vermelha da escotilha brilhou forte. O painel exibia uma data piscando em verde, 14 de junho de 2024, e um número abaixo, sessão 11. Larissa respirou fundo. E antes que pudesse falar, a voz da mulher na gravação completou a sentença. Sessão 11. Iniciada. O som se transformou em um grito coletivo. Milhares de vozes, chorando, suplicando, algumas rindo, encheram o subnível até que o gravador estourou e tudo mergulhou em silêncio absoluto. O silêncio que veio depois da explosão parecia impossível. Nenhum som, nenhum vento, nem mesmo o gotejar constante que acompanhava cada passo até ali. Tiago olhou para o visor da câmera. O equipamento havia parado de filmar, mas o contador digital seguia correndo sozinho. Está gravando o quê? Sussurrou. No display, as palavras Sessão 11, ativa, piscavam em vermelho. Júlia tentava encontrar sinal no rádio, mas só ouvia estática. De repente, a interferência tomou forma. Uma respiração seguida de uma voz sussurrando seus nomes. Larissa, Tiago, Júlia. Os 3 se congelaram. Nenhum deles tinha dito uma palavra. Quem está falando? Gritou Tiago. A resposta veio com um chiado longo,
como se alguém sorrisse do outro lado. Os que ficaram antes de vocês. A luz de emergência acendeu, revelando câmeras escondidas nos cantos do teto, girando lentamente. Cada uma delas os seguia com precisão. Larissa se aproximou de uma, e o alto-falante acima respondeu, imitando sua própria voz. Larissa, registro ativo. Ela recuou, assustada. Isso é impossível. Estão nos gravando agora. Tiago apontou a lanterna para a escotilha que exibia a data de 2024. Agora, o visor havia mudado. A nova linha mostrava duração estimada 72 horas. Júlia, tremendo, compreendeu. Eles reiniciaram o protocolo com a gente. As paredes começaram a emitir um som contínuo, uma frequência baixa que fazia o peito vibrar. O ar ficou mais denso e o chão pareceu pulsar sob os pés. Larissa tentou correr para a escada, mas o caminho agora estava coberto por névoa. Do outro lado, vultos caminhavam devagar, silhuetas humanas, sem rosto, vestidas com roupas hospitalares. Sujeitos da sessão anterior, murmurou Júlia, quase sem voz. Tiago ergueu a câmera e viu o que o olho humano não podia. Dezenas de pessoas presas entre as paredes, como se as camadas de concreto fossem janelas entre dimensões. Alguns batiam contra o vidro. Invisível, outros gritavam sem som. E entre eles uma figura familiar, Eliseme, olhava diretamente para a lente. Ela abriu a boca e, mesmo sem som, Tiago entendeu o que dizia. A sessão nunca acaba. O gravador no chão ligou sozinho e começou a registrar batidas. 3, sempre 3. No painel, a contagem subia. Sujeitos identificados. 3, sessão em andamento. E então, uma última frase apareceu no visor, escrita em verde pálido. Protocolo Aurora, reiniciado com sucesso. As luzes se apagaram. O som cessou e o hospital respirou. 3 semanas depois, a polícia de Santa Catarina recebeu um chamado anônimo. A denúncia falava sobre atividade ilegal em propriedade pública abandonada. O antigo Hospital Aurora. Quando os agentes chegaram, o portão estava entreaberto e o interior completamente devastado. Equipamentos queimados, fios arrancados e cheiro forte de ferrugem. No chão, havia apenas uma câmera, um gravador quebrado e uma pasta azul com a etiqueta Relatório Subnível C. As imagens da câmera foram analisadas quadro a quadro. Mostravam Tiago, Larissa e Júlia entrando no hospital, explorando os corredores, mas o vídeo cortava repentinamente quando chegavam à escotilha. O arquivo terminava com uma tela preta e o som de batidas, 3 vezes. As autoridades presumiram que o restante foi danificado pelo fogo, mas os peritos notaram algo estranho. O contador do vídeo seguia ativo, gravando ainda 72 horas após o desaparecimento. No áudio recuperado do gravador, havia trechos de vozes sobrepostas, impossíveis de identificar. Mas uma, feminina e clara, dizia entre ruídos: Sessão 12, iniciada. O relatório oficial concluiu que o local foi palco de experimentos clandestinos durante os anos 80 e que ninguém jamais assumiu a responsabilidade. O hospital foi novamente lacrado, mas, segundo os moradores do bairro, à noite ainda é possível ouvir as sirenes antigas tocando sob o chão. Alguns dizem que o protocolo nunca parou. Outros afirmam ter visto luzes piscando nas janelas do 3º andar, onde nenhuma energia elétrica foi reconectada. Mas o mais perturbador foi o que um dos investigadores encontrou em casa dias depois. Um envelope pardo deixado em sua porta. Dentro, uma única fita cassete, com a voz de uma mulher sussurrando o nome dele e o mesmo aviso de sempre. O experimento continua. Na etiqueta, uma nova data, 20 de outubro de 2025. E um número impresso em vermelho. Sessão 12. O hospital permanece interditado até hoje. Mas, se você passar em frente durante a madrugada, alguns juram ouvir ao longe o som de uma fita rodando.